Brasil, um país de 500 anos de tradição, com mais de 200 milhões de habitantes de infinitas histórias. Um país repleto de diversidade que torna o verde e amarelo da nossa bandeira mais bonito, vivo e diferente. São essas diferenças que tornam o nosso país tão rico. Um país que tem história, que tem grande variedade de povos, cada um com sua cultura e ideologia, que tem vida por causa da diferença. Porém, diante de toda essa infinidade de variedades culturais, infelizmente nos encontramos com as intolerâncias para com elas. Intolerância nada mais é do que a falta de respeito e empatia com outras pessoas que possuem divergências dos modos de sermos e pensarmos. A intolerância às vezes ultrapassa o verbal e atinge o físico. Nos faz retroceder aos primórdios da civilização, onde as maneiras de ser e agir eram completamente primitivas e escassas de afinidade. É comum, no entanto, e terrivelmente triste, o fato da intolerância ainda reinar nas sociedades atuais. O preconceito e a discriminação falam mais alto e, consequentemente, a violência também. A questão principal é que a intolerância está presente em todo e qualquer lugar, meio e âmbito do cotidiano. Em 2018, por ser um ano de extrema importância para o futuro do país, essas eleições nunca foram tão repletas de intolerâncias políticas, caracterizada tanto por ataques virtuais quanto físicos. Para se ter uma ideia, foram identificadas quase 3 milhões de postagens incitando a violência política, só no período relativo ao segundo turno, segundo a FGV. Acontece que as pessoas atualmente se acham superiores e que suas opiniões são supremas. Elas confundem discussões com opressão de pensamentos. Por essa razão, e por fins acadêmicos, fomos atrás de opiniões públicas sobre o assunto. Eu acho que intolerância é quando as pessoas elas não aceitam o outro, né? Então, o princípio da intolerância é não entender a diferença. A não aceitação dos valores, das posições, das escolhas das outras pessoas, mesmo que sejam direitos já colocados na Constituição, mesmo que sejam algo que a cidadania já garantiu, mas há determinados setores, determinadas pessoas que simplesmente não aceitam. E não é só não aceitar. A intolerância ela vai mais além. Significa reprimir esse tipo de posição. Eu entendo por intolerância a incapacidade de convivência, de coexistência com o diferente, com uma pessoa que discorde, que pensa de maneira diferente de você. Muito tempo nós estivemos desengajados a questões políticas, alheios, né, a essas questões. Então, ao passo que nós vivenciamos momentos duros, né, as pessoas sentem na pele, resgatam a importância de defender seus ideais políticos, as suas ideias, né? Todo mundo está defendendo o bem, todo mundo está defendendo o melhor, quer algo melhor, né? Mas o problema é que todo mundo enxerga esse algo melhor no aspecto individual, o que é melhor para si. E aí adentra no aspecto da intolerância. Nós somos um país plural, né? Em todos os sentidos e devemos ser também plurais politicamente, né? A gente não consegue ter posições unânimes, com todas as pessoas pensando, buscando exatamente as mesmas coisas, sendo dos mesmos partidos. Porém, nesse momento, eu penso que aconteceu um fenômeno nessas eleições. O fim do primeiro turno, ele simplesmente fez desaparecer alguns setores de centro do nosso país. Sumiram. Simplesmente como se eles não representassem mais nenhuma parte da nossa população. E eles sumiram exatamente em função, em razão da intolerância. O ano que a gente vive, ela é muito propícia para a intolerância, especificamente a política. Eu conheço bastante gente e eu também já sofri bastante intolerância. Isso principalmente em grupos de família e em grupos de amigos. Desde encontros de família, o tema agora é só política, todo mundo querendo impor a sua ideia no outro, impor sua opinião, ninguém aceita a sua visão. Eu acho que ninguém é obrigado a ter a mesma opinião, a mesma visão. E muito em grupo de WhatsApp. Por exemplo, o professor de um amigo meu, ele simplesmente
recebeu um monte de garrafadas na cabeça nesses dias, porque ele não aceitou receber um panfleto de um determinado candidato. Eu conheci uma pessoa que estava com adesivos no carro, ele não. E o que aconteceu? Simplesmente os policiais simplesmente pararam o carro, fizeram ela parar o carro, abriram todo o carro, revistaram tudo, procuraram drogas, como se ela tivesse drogas, e ela estava horrorizada com aquilo, e eles disseram simplesmente, é assim agora, e vai ser muito pior quando ele ganhar. Eu já sofri com a intolerância política, no caso, por conta das minhas convicções. No início, não. Eu sempre gostava de manifestar a minha opinião, deixar claro a minha visão, mas ao longo dos últimos tempos, sim, me sinto coagida até dentro da minha própria família, evito tocar em qualquer assunto, já deu pauta, já deu discussão no meu próprio núcleo íntimo familiar. Não, eu não sinto, mas eu não sinto porque eu sou uma militante, porque eu sou uma pessoa que está no movimento, que está na luta desde o fim da minha adolescência, né? Mas eu sei que muitas pessoas se sentem. Sinto, sim, coagido, na verdade, constrangido em externar as minhas opiniões políticas com receio de sofrer com a intolerância de alguma pessoa que não respeite o que eu penso. Eu acho, estou falando por mim, mas na visão geral, acredito que todos nós já fomos intolerantes em algum momento, intolerantes talvez às vezes com crenças religiosas, intolerante às vezes com comportamento que a gente julga como errado. Sempre defendi as minhas posições com uma forma um pouco apaixonada, como vocês puderam ver. E às vezes as pessoas acham que a gente está sendo intolerante com isso. Mas é assim, eu continuo apaixonada, mas eu tento, ao colocar as questões, apresentar argumentos. Já fui e sou discordante do pensamento de outras pessoas, mas intolerante, não. É fato de que no Brasil e no mundo como um todo está se criando a cultura da intolerância e do preconceito. É triste, porém não é inevitável, dá para se desenvolver a tolerância. A empatia é um exercício diário e, como dito por Aristóteles, nos tornamos virtuosos pelo hábito e exercício das virtudes. Nesse caso, nos tornamos um homem verdadeiramente político ao exercermos a tolerância e o respeito diariamente. Se a sociedade caminhar em direção à temperança, o Brasil que tanto nos orgulhamos pode sim ser o Brasil almejado pelos brasileiros e citado pela socióloga Marilena Chauí. Um país de violências e intolerâncias mínimas, deixando de lado o mito que a sociedade brasileira vive, deixando a máscara cair e não tolerando casos de intolerância política, violência e etc. Devemos, portanto, seguir o papel de sociedade e aprendermos a viver com as diferenças. Elas existem, mas não devemos nos segregar. Divergências políticas são comuns e normais, principalmente em anos eleitorais, mas elas não devem ser as responsáveis por afastar as pessoas. Devemos aprender e refletir, inclusive sobre nossos pensamentos e acolher os dos outros. Somente assim poderemos viver com as diferenças que tornam o nosso verde e amarelo mais colorido.